Oi, hoje no programa Saúde Mais Vida, nós estamos aqui no Instituto de Pesquisa e Tratamento Humanístico. Nós vamos conversar com o Dr. Celso Scheffer, psicanalista sistêmico, doutorado em ciência mental, psicanálise clínica, teologia clínica e recebeu o prêmio de melhor terapeuta do Brasil no tratamento de psicose e neurose, troféu Anita Garibaldi 2014 e personalidade empreendedora do Paraná 2012 e 2014. E nós vamos falar sobre tratamento, sobre os tipos de tratamento que o Instituto de Pesquisa e Tratamento Humanístico abrange. Olá, Evelise. Então, é importante falar sobre a metodologia. O IPTH trabalha com metodologia própria. Nós desenvolvemos a abordagem sistêmica das memórias inconscientes, que é a técnica que tem impactado o tratamento sistêmico. E também trabalhamos com a constelação sistêmica familiar, que é uma técnica alemã adaptada aos milindres da cultura brasileira. E essas duas técnicas juntos têm feito a diferença no tratamento de neuroses e psicoses. Inclusive, no mês de outubro do ano passado, 2013, eu recebi o prêmio como melhor psicanalista do Brasil em tratamento de neuroses e psicoses. É importante, o Instituto é de Londrina, foi fundado em Londrina. Hoje a nossa sede é aqui em Apucarana e atendemos toda a região do Vale do Ivaí. Eu vi aqui que vocês, abordagem para tratamentos, como se fosse tratamento de emergência, de urgência. Sim, na verdade o que acontece? Muitas pessoas entram em surto, às vezes a intoxicação pelo remédio e a própria neurose e a psicose leva a pessoa ao descontrole emocional e o surto, chamado de surto, né? Que surto psicótico mesmo. Surto psicótico, que algumas vezes, antigamente falava de loucura, né? Mas na verdade é um desequilíbrio causado nos neurotransmissores da pessoa e ela perde o controle emocional. Nós temos essa técnica, que foi desenvolvida também no IPTH, que trata dessas urgências. Nós temos um mecanismo onde possibilita tirar a pessoa do surto dentro de uma sessão de terapia. E a pessoa que quer fazer vamos supor, um tratamento preventivo, tá? Ela não teve surto, mas ela tem uma tendência a uma depressão, a uma neurose. Ela tem como já procurar um instituto para já fazer um tratamento preventivo? Veja, a psicanálise não é basicamente um tratamento para neurose e psicose. Ela é também um tratamento preventivo. E todas as doenças psicossomáticas, aquelas doenças que se estabelecem no corpo, primeiro elas iniciam na mente. Então o tratamento preventivo é o ideal para a pessoa que quer ter uma vida saudável, uma vida tranquila, o controle do estresse e impedir que o cérebro entre num processo de depressão, né? Então, o tratamento preventivo é ideal para qualquer pessoa, para qualquer idade. E não só em depressão, acho que em tudo que a pessoa puder fazer um tratamento preventivo é o ideal, né? Sim, uma vez que a ciência fala que 95% das doenças físicas são psicossomáticas, produzidas pela mente, então veja, se você trabalha a mente, significa que o corpo vai sofrer o benefício desse equilíbrio da mente. Então, tanto o tratamento quanto a prevenção pode evitar tanto a neurose quanto a psicose, como as doenças físicas também. O que vem a ser a teologia clínica? A teologia clínica é uma ciência mental onde a gente trabalha lá na parte mais profunda do inconsciente, lá na parte espiritual da pessoa. Vamos supor que a pessoa tenha uma esquizofrenia ou uma depressão com fundo espiritual. Este fundo espiritual significa que há um desajuste nos estágios da mente. E aí a ciência mental tem esta matéria chamada teologia clínica, que possibilita tratar espiritualmente a pessoa, mas de uma forma científica, não de uma forma religiosa. Isso que eu queria saber, se tem alguma ligação com o espiritismo, alguma ligação com qualquer outro tipo de religião. Não, veja bem, o que aconteceu em 1995, a ciência oficializou a existência de fato de um campo de informação, chamado campos mórficos. Dentro da visão dos campos mórficos, então a ciência mental estruturou a teologia clínica,
onde você trabalha as questões espirituais, mas sem um vínculo religioso, sem um vínculo de espiritismo ou catolicismo ou qualquer outra crença. Na verdade, trabalha a espiritualidade inerente ao ser humano. Todos nós somos compostos de uma tricotomia, corpo, alma e espírito. Quando o corpo adoece, foi porque a alma, que nós chamamos de alma, a mente, já desestruturou. E aí entra, inclusive, o desequilíbrio espiritual. E para as pessoas que estão nos ouvindo pela primeira vez, em 1995, em Genebra, foi alterado o Código Internacional de Doença. No CID 10.43, existe um item bastante interessante sobre a espiritualidade. Hoje a ciência já reconhece um problema de ordem espiritual que deve ser tratado de uma forma científica, não religiosa como era antes de 1995, que se achava que qualquer problema de ordem espiritual tinha uma conotação religiosa. A partir de 1995, com essa alteração da CID 10, ficou claro que um distúrbio mental pode causar um distúrbio espiritual. E como é que você falou que a pessoa que tem um surto, você consegue já tirar, pelo menos daquela fase aguda, né, com uma sessão? Trabalhando como? A pessoa consegue dizer o que ela está sentindo, da onde veio aquilo, qual foi o gatilho para o surto? O surto psicótico, na verdade, é uma obsessão espiritual aguda, aonde aquela energia espiritual já tomou a parte psíquica e motora da pessoa. Então, dentro do processo terapêutico, o que nós fazemos? Vamos dizer assim, o que a pessoa faz, o que o médico faz quando leva a pessoa surtada na clínica? Dá uma injeção, acalma. Onde é que essa injeção vai atuar? No sistema nervoso central. Amortece o sistema nervoso central e a pessoa consegue acalmar-se. Na nossa terapia, uma vez que não usamos remédio, nós usamos a hipnose. Nós colocamos a pessoa na maca, usamos um aparelho psicotrônico que joga pulso psicotrônico e fizemos a indução à hipnose. E aquilo que o remédio iria fazer provisoriamente, amortecendo o sistema nervoso central, quimicamente, nós fazemos através de um relaxamento mental, onde é possível até desobsediar a pessoa naquele momento e tirar ele do surto. Eu estava vendo também que o Paraná, nossa região, Arapongas, Apucarana e o Vale do Ivaí, é o terceiro em índice de suicídio. A terceira regional de saúde, né, índice de suicídio, infelizmente, é um rótulo, na verdade não é um rótulo, incrivelmente, se você comparar a população de Curitiba, Grande Curitiba, preocupante, né? Londrina, e aí você pega o Vale do Ivaí ocupando o terceiro lugar em suicídio, significa o quê? Existe nesta região uma predisposição energética ao suicídio. E nós aqui no Instituto diariamente recebemos pessoas com marcas no pescoço ou cortes nos pulsos da tentativa de suicídio. E é preocupante porque a ciência médica não tem o que fazer, a não ser a medicina, a não ser a medicina alternativa, no caso a psicanálise. Mas aí nós perguntamos, Ivelise, onde está a origem do suicídio? O que é que leva a região de Apucarana e o Vale do Ivaí a ter esse índice tão alto? A ocupar este índice? Que é uma classificação não interessante para Não interessante, né? E preocupante ao mesmo tempo. Então eu sempre digo o seguinte, o primeiro ponto que leva a pessoa ao suicídio é o que Freud já falava, é uma fuga. A pessoa tenta transferir um problema da forma a fugir da solução dos problemas. Ou abortar uma solução, né? Recorrendo à morte. Agora, será que essa pessoa que tenta suicídio, o que ela pensa do pós-morte? Essa é a grande questão. Nas pesquisas que nós fizemos, todas as pessoas que tentaram suicídio e os que suicidaram, segundo as pesquisas com as famílias, todos eles tinham uma visão ilusória sobre o pós-morte. Eu sempre falo que o pai e a mãe do suicídio foi construído pelas religiões.
Eles pintaram um céu para os dizimistas e um céu para aqueles que aceitam Jesus e o inferno para os que não pagam o dízimo e não levantaram a mão para aceitar Jesus. Então a pessoa tem um problema, vai para a religião, lá ela tem certeza que vai encontrar o céu, então ela acaba resolvendo os seus problemas com o suicídio, tentando fugir de uma situação kármica e que ela não poderá resolver com o suicídio. Agora, se nós olharmos, por exemplo, para as nossas religiões e para a região lá dos árabes, por que lá as pessoas, os homens bombas, eles matam, eles colocam as bombas no corpo, né? Matam e morrem. Matam e morrem. Por quê? As religiões morrer, né? plantaram na cabeça deles que eles vão ser salvos. Que eles vão se encontrar com 70 virgens. E, infelizmente, no Brasil se plantou esta mesma forma de entendimento ilusório sobre o pós-morte. E nas pesquisas que fizemos, nas pessoas que suicidaram e tentaram suicídio, todos eles têm uma visão da finitude da vida. Todos aprenderam que a vida termina com a morte. E se a vida termina com a morte, por que sofrer então? Melhor suicidar-se. Não sabendo eles que é uma questão kármica, é um trauma ou é um bloqueio que leva a pessoa ao desequilíbrio e à tentativa do suicídio. E não tem como purificar essa região? Nós estamos fazendo um trabalho de base aqui na região do Vale do Ivaí, com as reuniões de terça-feiras e as reuniões de quarta-feira, que é aberta à população na terça-feira. Nós estamos trazendo um conhecimento mais profundo da vida e do pós-morte para tirar a ilusão da mente das pessoas. E nós fazemos também um programa de rádio na Rádio Água Viva FM 91.9 e vamos começar um programa na TV, no canal 38 aqui de Apucarana, um programa direcionado para o entendimento da vida, a importância da vida e as questões mais profundas do pós-morte, que é aquilo que a religião, infelizmente, não mostra, não ensina na forma com que devia, deixando muito fácil para a pessoa tentar fugir de uma situação pelo suicídio. Eu queria que você falasse mais um pouquinho sobre esse encontro de vocês, esse curso, que é às terças-feiras e é gratuito. Então, toda terça-feira nós temos uma palestra aqui, das 20 horas às 21h30. Nós falamos sobre a vida, sobre a mente, sobre o pensamento positivo, como a pessoa deve elaborar os seus pensamentos e como os pensamentos estruturam o destino. E essas palestras têm dado um resultado bastante interessante na vida das pessoas e é aberta à população em geral. Toda terça-feira, 20 horas. Vamos passar o endereço para vocês, né? Na rua Ponta Grossa, aqui em Apucarana, 1836. Exatamente, na sobreloja do Calçado Santa Rita, fica mais fácil de encontrar. Né? Uhum. Então, acho que é uma grande ajuda para as pessoas, e quem tiver também curiosidade, e só com esse nosso programa de 45 minutos, às vezes não consegue entender exatamente, pode vir até aqui, às terças-feiras, e participar dessa palestra. Exatamente, é aberta à população. Das 20 às 21 horas. E os temas são variados, e as pessoas podem fazer pergunta, podem entender daquilo que nós estamos explicando. Então nós vamos agora para o intervalinho, vocês aguardem aí e a gente volta já já. Viva bem, viva com saúde, vida com mais sabor, com mais amor. Viva bem, vida bela, bela vida, mais saúde pra família. Produtos naturais e integrais, cuidando bem da sua alimentação. Bela Vita, a maior variedade de produtos naturais de Arapongas e toda a região. Bela Vita, elegante é ser saudável. UTEC, Centro de Diagnósticos. Há 12 anos, oferecendo o melhor em diagnósticos por imagem para Arapongas e região. Equipados com modernos aparelhos e profissionais altamente qualificados. Na UTEC, você conta com resultados de alta definição que facilitam o trabalho dos profissionais de saúde.
A avançada tecnologia da ultrassonografia em 4D, mamografia, Doppler colorido, ecocardiograma e densitometria óssea. Fundamental para o diagnóstico e prevenção da osteoporose. Ultec, o seu centro de diagnósticos em Arapongas. Nós estamos aqui conversando com Celso Scheffer, psicanalista sistêmico, e ele vai falar agora um pouquinho para a gente sobre a depressão, que eu acho que também não é uma doença do século, mas é uma coisa que tem atormentado muitas pessoas, né? É verdade. Antes de falar sobre a depressão, o telespectador ouviu a Evelise falar sobre o psicanalista sistêmico. Qual a diferença do psicanalista freudiano e o psicanalista sistêmico? Vejam, toda a formação psicanalítica passa por Freud, por Jung e todos os demais discípulos de Freud. O que diferencia o psicanalista sistêmico é uma visão diferente sobre a vida. O psicanalista freudiano, ele olha para a pessoa de uma forma mecanicista. A pessoa tem problema, ele tem um desvio de comportamento, e a psicanálise freudiana olha para essa situação e trata através de técnicas como associação livre, conhecida mundialmente. A psicanálise sistêmica é uma especialização dentro da psicanálise freudiana, onde é desenvolvido um mecanismo de acessar o inconsciente da pessoa. Porque nós sabemos que todos os problemas estão alojados dentro de nós. E a solução, Evelise, também está dentro. A grande pergunta é como acessar o interior da pessoa uma vez depressiva ou com alguma neurose ou psicose. É aí que entra a psicanálise sistêmica. Ela entra de uma visão ampla, olhando para o ser humano diferente da psicanálise freudiana. Nós olhamos para o ser humano como uma tricotomia humana, composto de corpo, alma e espírito. Aí que faz a diferença. Aí que é o sistêmico, né? É o sistêmico. E nós olhamos para a pessoa como pertencente a um agrupamento. Se ele tem, vamos dizer assim, que ele tem uma dinâmica de fracasso na vida. Nós olhamos para a família, de onde vem esta ressonância. De onde ele recebe esta ressonância. Qual foi a geração que iniciou este problema? E aí com as ferramentas do conhecimento da mente e a hipnose, a gente consegue acessar esses laboratórios dos arquivos que faz com que a pessoa repita alguns destinos, né? E quantas vezes ela repete esse destino? Nós percebemos hoje que 95% da humanidade não vive o seu destino. Não são palavras minhas, são palavras de Bert Hellinger, que é o pai das constelações familiares, um alemão renomado mundialmente com a técnica de terapia familiar. Então veja, o grande número de pessoas que não vive o seu próprio destino, vive um destino elaborado e vivenciado por um ancestral. E vive esse destino porque há um embasamento máximo para isso, que é o amor. É o amor fora de ordem que leva a pessoa a adotar um destino que não é dele, a vivenciar um destino vivenciado e elaborado por um ancestral. E por que acontece, às vezes, numa família de 3 irmãos, um é depressivo, os outros não? Veja bem, a questão da vida, ela não se inicia no ventre materno. A vida estagia, primeiramente, nas esferas espirituais, e nós já vivemos muitas vidas. E aí, a pergunta que a Evelise falou, numa família tem 3 filhos, 2 são depressivos e um não. Onde está o X da questão que um não é depressivo, uma vez que pertence ao mesmo sistema? O que determina isso, Evelise, é o estágio do ventre materno e a primeira infância, a gestação. Todas as pessoas que sofreram durante a gestação, que tiveram traumas, que tiveram bloqueios, complexos de rejeição, ele é um candidato a ser um depressivo no futuro. Porque os registros da mente dele vai fazer com que o radar límbico conecte
aos campos mórficos da família, e esta ressonância doentia da família se instala na mente dele e cria um programa de depressão. E aquele que você falou, mas são 3 irmãos, só 2 depressivos, um não. Ele teve uma gestação tranquila e a primeira infância tranquila. E pode acontecer do que é um trauma para uma pessoa não ser um trauma para outra pessoa? Cada pessoa vê o que está acontecendo na vida com intensidades e com valores diferentes? A pergunta é bastante interessante porque nós tratamos de gêmeos, irmãos gêmeos. Um irmão gêmeo totalmente depressivo, totalmente descentrado emocionalmente, e o outro totalmente emocionalmente centrado. Aí vem a pergunta, mas como? Eles viveram o mesmo episódio no ventre materno, provavelmente tiveram a mesma criação na primeira infância. O que determina é como no ventre materno nós analisamos e codificamos os momentos traumáticos que a mamãe viveu conosco. E o que acontece na questão dos gêmeos é isso. Mas ela viveu todos os momentos iguais. Ela viveu todos os momentos iguais, mas um codificou de uma forma, deu importância para aquele momento traumático, o outro não. Aí está a diferença de exatamente. O outro os valores para os problemas. O outro estava de boa, ele não viu aquilo como um trauma, uma possibilidade de um registro, e ele não registrou, então, aquele episódio da forma com que o outro registrou. Aí que é importante entendermos que a alma tem almas mais evoluídas e menos evoluídas, mesmo nos gêmeos. Por isso que eu perguntei aquela hora, quantas vezes a pessoa volta? Quantas pessoas ela vive? Quantas vezes ela vive? Como que a gente sabe em que ponto que vai solucionar os problemas? Bom, agora a Evelise falou de solução de problemas. Vamos imaginar que 2 gêmeos, como nós falamos, um é depressivo, o outro não. Mas então a depressão começa só no ventre materno? Não. O ventre materno é um gatilho que aciona aquilo que está no seu encéfalo espiritual como karma de outras existências. Então ele pode trazer um mecanismo de outras vidas em formas de memória, isso fica quieto dentro dele, mas algo que aconteceu no ventre materno ou na primeira infância pode acionar o gatilho. E aí vem a tua pergunta, a resposta à sua pergunta. Como tratar? Veja, abordagem sistêmica das memórias inconscientes. Esta é a metodologia que tem revolucionado o tratamento de neuroses e psicoses. É uma forma de levar a pessoa no túnel do tempo, aonde ele abre o córtex visual, no nível de hipnose profunda, ele vai ao encontro desses registros, podendo ser ventre materno ou outras vidas. E quando nós encontramos esses registros, independente se em outras vidas ou no ventre materno, é feito um procedimento chamado ressignificação. Uma vez ressignificado, aquele evento perde o sentido. E a pessoa, aquele mecanismo que gerava a depressão não existe mais. O pano de fundo é removido e aí acontece a cura automaticamente. Por exemplo, você falou em karma, né? Por exemplo, uma família que tinha 11 filhos e a sequência agora é com 3 filhos. Aqueles outros karmas ficam aonde? Os filhos. Pode potencializar num filho mais de um karma? Não. O karma nós temos... Se nós fôssemos falar de karma, nós precisaríamos falar de karma pessoal e grupal, né? No caso da pergunta que você fez, são os karmas grupais. Esses karmas grupais nós chamamos de eventos familiares. Aí sim, o karma grupal pode ser prejudicial às pessoas que estão vivenciando agora na família, o trauma da família. Vou dar um exemplo claro. Imagine que tem uma família, alguém depressivo, alguém psicótico, e nós não sabemos de onde vem isso. Mas ele era saudável e de repente ele adoeceu. A pergunta é, Evelise, a quem ele está honrando? Então, as constelações familiares mostram que existe no sistema familiar dele alguma morte encoberta, algum suicídio, porque duas questões graves, bastante grave, na questão das mortes encobertas. Primeiro, aquele suicídio
aonde é vergonhoso falar que o familiar suicidou. Então eles velam aquele suicídio de uma forma incrível. Tem vergonha de falar. Agora, isso não é possível esconder das gerações vindouras, porque os campos mórficos guardam essas ressonâncias em forma de dor, em forma de destino. E um descendente daquele que se suicidou-se, por exemplo, pode receber essa ressonância e começar a desequilibrar as emoções. E aí que entra a questão das constelações familiares, que é possível você montar um campo sistêmico e encontrar qual foi a geração que estancou o fluxo do amor e qual foi o movimento que houve, no caso, suicídio encoberto, como nós falamos. E tem uma outra questão também que é bastante interessante, profundo e importante falar para os telespectadores, que são os segredos familiares, aquilo que chamamos de cripta. Cripta é quando matam alguém e enterram o corpo. Ou então alguém sumiu e foi enterrado como indigente. 2 gerações depois desse evento, 2 gerações após, os descendentes recebem essa ressonância e começam a desequilibrar-se emocionalmente. Eles agem como se estivesse representando alguém. É como se eles deixassem o destino deles e passassem a vivenciar um outro destino. Aí vem a pergunta, mas como, de onde ele trouxe essa informação, uma vez que é segredo? Aí vem aquilo que a ciência chama de campos mórficos. É um campo que arquiva todos os eventos ocorridos numa família, e este campo ele não tem limite de atuação. Ele pode enviar a ressonância, vitimar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gerações. Enquanto não encontrar um meio de fazer com que esse fluxo do amor volte a fluir, os campos mórficos continuam emitindo a ressonância. E aí é que desequilibra e leva as pessoas ao suicídio. E o aborto? O aborto é tão grave quanto uma morte encoberta. Os descendentes, os irmãos ou os sobrinhos, eles recebem a ressonância na forma de uma dor e de uma exclusão. E as crianças, quando recebem esta ressonância, a primeira fala delas é o seguinte: ninguém me ama, ninguém gosta de mim nesta casa. E as mães não entendem, os pais não entendem porque amam a criança. E na verdade, se sente rejeitada. Ela se sente rejeitada, mas ela está representando aquele irmão abortado ou aquele tio abortado, e enquanto não tratarem sistemicamente deste aborto, a criança poderá ter sérios problemas na vida, e inclusive o caminho para, ou vamos dizer assim, o gatilho para as drogas é o aborto. Por quê? Culturalmente, um aborto é uma coisa natural. Mas a consciência espiritual não olha para a cultura. É uma lei que rege os relacionamentos e esta lei diz que todos devem pertencer. Mas se for aquele aborto espontâneo, não foi a mãe que provocou, ela abortou espontaneamente. Veja, os irmãos vão sentir isso também? A concepção da Porque vida... houve uma falha na família daí, né? Sim, a concepção, a vida está presente na concepção. Independente se um dia, uma semana, um mês, e independente da forma com que acontece o aborto, que aquela criança morre, se foi provocado ou se foi espontâneo, foi uma vida que se ausentou do sistema familiar. E aí entra uma lei chamada a lei do pertencimento, o direito de pertencer, e o processo de expiação. Aquele irmão que foi abortado vai ser representado por um outro irmão. E ele precisa ser trazido de volta. E como ele vai ser trazido de volta? Pelos problemas e pela dor. E através de um tratamento como as constelações familiares, é possível tratar esses abortos. Nós fazemos o batizado dessas almas abortadas e livramos o descendente deste peso que ele não sabe de onde vem. Tem muita coisa para conversar, né? Parece que eu vejo nos olhos dela quando nós falamos de aborto, quando nós falamos de vidas passadas, mas isso dá uma conotação religiosa. Não dá não, Evelise. Hoje a ciência mental evoluiu.
É importante que o telespectador entenda, isso não é conversa de religião, é conversa científica, onde a ciência mental é a responsável por esta área, através da psicanálise sistêmica, que hoje é conhecida mundialmente, a visão sistêmica, e é esta área da saúde mental que trata desses eventos ocultos e tão comprometedores para a família. Hoje nós vivemos um caos na sociedade pelas neuroses, psicoses e pelas drogas. E aí vem a pergunta, onde está o pano de fundo disso tudo? Exatamente. Está na falta de entendimento das questões da vida. Porque ninguém vai usar droga porque quer. Ninguém tem prazer em morrer. Porque usar drogas é caminho para a morte. Obrigatoriamente, o dependente químico tem que estar identificado com uma morte. E normalmente essas mortes são encobertas culturalmente, como no caso do aborto. Bem, nós vamos encerrar esse bloco e a gente vai voltar falando sobre um curso profissionalizante, que a gente vê com tudo isso a necessidade das pessoas terem mais conhecimento e se prepararem para poder lidar com situações semelhantes. Então nós vamos para o intervalinho e a gente volta já já. UTEC, Centro de Diagnósticos. Há 12 anos, oferecendo o melhor em diagnósticos por imagem para Arapongas e região. Equipados com modernos aparelhos e profissionais altamente qualificados. Na UTEC, você conta com resultados de alta definição que facilitam o trabalho dos profissionais de saúde. A avançada tecnologia da ultrassonografia em 4D, mamografia, Doppler colorido, ecocardiograma e densitometria óssea. Fundamental para o diagnóstico e prevenção da osteoporose. UTEC, o seu centro de diagnósticos em Arapongas. Viva bem, viva com saúde, vida com mais sabor, com mais amor. Viva bem, vida bela, bela vida, mais saúde pra família. Bela vida. Produtos naturais e integrais, cuidando bem da sua alimentação. Bela vida. A maior variedade de produtos naturais de Arapongas e toda a região. Bela vida, elegante é ser saudável. Bem, nós estamos aqui no Instituto de Pesquisa e Tratamento Humanístico, falando sobre um assunto que é de difícil entendimento às pessoas leigas, e por isso o Celso Schaeffer resolveu dar um curso